Sétimo e último domingo, em honra a São José. Graça e paz, caros irmãos e irmãs, caros ouvintes, convido você a rezar o sétimo domingo comigo, Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações, este último encontro de preparação ao nosso amado e glorioso São José, pedindo as suas graças e as suas bênçãos, e confiando nas palavras de Santa Teresa que nos ensina: qualquer graça que pedirdes a São José, ele certamente vô-la concederá. E confiantes nestas palavras e na poderosa intercessão do nosso Pai São José, vamos juntos iniciar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vamos fazer a nossa oferta deste dia também ao nosso amado e glorioso São José. Gloriosíssimo Patriarca São José, Pai nutrício de Jesus e esposo da Santíssima Virgem Maria, vosso poder no céu é sem limites e grande é vossa compaixão por nossas necessidades e misérias. Pela ternura e bondade de vosso coração, peço-vos humildemente que tenhais compaixão deste vosso devoto e que lhe assistais em todas as suas necessidades e misérias, alcançando-lhe de Deus a graça especial que deseja conseguir nestes 7 domingos. Vamos, neste momento, entregar o nosso pedido especial neste domingo, que é o último em preparação à festa de São José, e que possamos colocar no seu coração, pelas mãos dos santos anjos, as nossas necessidades mais urgentes, aquela graça especial que o teu coração tanto almeja, e que hoje nós possamos introduzir no coração de São José, em modo especial, o nosso caminho de conversão, para que possamos verdadeiramente ter uma vida que seja agradável a Deus. E que nós, nesta entrega, possamos também pedir o aumento da nossa fé e do amor para com Deus, como Ele amou e um modo assim excelso a Jesus por meio da sua divina esposa Maria Santíssima. Assim nós também possamos pedir este aumento de amor, para que com este amor possamos também atingir as maiores virtudes para a qual Deus nos destinou, para assim ser este faro de luz nesta terra, para levar o Evangelho dentro das nossas casas, no ambiente aonde quer que nós estejamos, sejamos essa presença de Jesus, esta presença de Deus, que leva os corações a uma união profunda com Deus. Mas entreguemos também
toda a Igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, todos os consagrados, religiosos e religiosas. Entreguemos as famílias, os jovens, as crianças, os doentes, todos os moribundos. Entreguemos também todas as pessoas que neste momento necessitam das nossas preces, aquelas que mais necessitam da graça de Deus. Rezemos para que aqueles corações mais endurecidos, aquelas pessoas que se afastaram da graça, possam, pela intercessão de São José, nosso Pai virginal, e de nossa Mãe Santíssima, reencontrarem a graça de Deus por meio dos sacramentos, por meio da Igreja, e que o Espírito Santo, pela intercessão de São José e Nossa Senhora, possa dar a todos os que ouvem neste momento a graça de uma experiência profunda de Deus, uma experiência de um encontro verdadeiro com Jesus, uma experiência do encontro com a graça. E quando nós fazemos esta experiência com Deus, nada mais nos segura. E assim, tudo aquilo que nós somos, fazemos e vivemos é transformado por esta graça divina. Portanto, entreguemos neste momento a nossa vida para que possamos verdadeiramente atingir esta experiência. E quando nós fazemos essa experiência com Deus, todas as graças vêm em acréscimo, porque buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Buscamos aquele que é o reino de Deus na nossa vida, Jesus. E que assim seja, e que todas as graças, milagres, bênçãos, curas, libertações que você necessita, que você coloque agora. E Deus nos concederá, pela intercessão de São José, nosso Pai virginal, que busca todas essas graças no celeiro divino, que é o coração da sua divina esposa, que nos dá toda a bênção, toda a graça, que é o seu Filho Jesus. E que essas graças tragam também toda a graça de cura interior, de toda a graça de cura da nossa memória, graça de cura dos nossos afetos, graça de libertação de toda a nossa árvore genealógica, de todos os males, de todo o ocultismo, de toda a obra do inimigo, e que as nossas vidas sejam transformadas, todos os grilhões sejam arrebentados, porque a oração tem o poder de aniquilar toda e qualquer obra das trevas. E a oração também traz do céu toda a graça, toda a bênção para assim realizar aquilo que é impossível aos homens, se torna possível, porque a oração nos dá o impossível. Todo aquele que crê, obtém. Então, que nós, nesse momento, possamos crer e pedir uma fé que transporta montanhas. E assim, Deus concederá toda a bênção e graça que você, neste momento, pede. Vamos continuar a nossa oração. Vossa vida, meu Pai protetor, foi um tecido de alegrias e tristezas que nosso Senhor permitiu para que soubesses por própria experiência o que nós sofremos, e mais pontualmente e com maior eficácia acudisseis às nossas súplicas. Vinde, meu Pai, e em meu auxílio na presente necessidade, confirmai mais uma vez o que dizem todos de vós, que ninguém se retira de vossa presença
sem ser atendido em suas preces. Minha salvação, ó meu Pai virginal, está em vossas mãos. Basta que me olheis com compaixão e Jesus fará vossa vontade. Em vós confio, não serei jamais confundido. Amém. Ato de contrição. Vamos pedir com esta oração perdão de todos os nossos pecados e pedindo também a intercessão de São José, para que nós, livres de toda culpa, de todo mal, assim possamos fazer e ter a experiência nesta oração de São José que nos conduz ao nosso Pai e Senhor, que nos conduz a Jesus, que nos livra de todos os nossos males e pecados. Rezemos. Deus e Senhor meu, em quem creio e espero, e a quem amo sobre todas as coisas, entre a multidão de meus pecados, me confundo e com sincero arrependimento peço-vos perdão e clemência. Pesa-me de vos ter ofendido e proponho com a vossa divina graça nunca mais tornar a vos ofender. Tende piedade de mim, Senhor. Escutai os meus rogos e não permitais que eu me separe de vós. E vós, bondoso São José, intercedei por mim para que Jesus perdoe os meus pecados e derrame sobre a minha alma os tesouros de sua santa graça, para que eu possa fazer com fruto os 7 domingos em vossa honra e bem de minha alma. Lembrai-vos, meu doce protetor, que nenhum dos que têm implorado vosso auxílio tem ficado sem consolo. Animado desta confiança, venho à vossa presença neste dia, suplicando-vos as graças de que necessito e que espero conseguir de Jesus e Maria. Amém. Vamos, meus irmãos, neste 7º domingo, como em todos, meditar a palavra de Deus e vamos meditar o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 41 a 50. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram, caminhando de um dia, e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera.
Eis aqui, neste último domingo, este texto maravilhoso e entre as suas linhas também de cada versículo nos revela os grandes mistérios que envolvem Maria Santíssima e o glorioso São José na vida de nosso Senhor. Esta grande consciência que eles têm da presença de Jesus, de quem é Jesus, que é o Salvador, que é o Redentor, que é aquele que vai redimir Israel, aquele que é o Filho do Altíssimo e que o próprio anjo disse: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. É este Deus que está diante deles, é este Deus que veio por meio da pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E também esse grande mistério que envolve a pessoa de São José, este homem que Deus escolheu para ser o guardião da Sagrada Família. E ele que traz consigo o título, depois da Virgem Maria, o título mais excelso que possa existir de alguém obter aqui na terra, de ter o nome de Pai do Filho eterno de Deus, feito carne. Então, nós podemos dizer que neste dia nós queremos acolher com grande devoção essa paternidade de São José, mas também acolher como ele acolheu Maria Santíssima e o mistério que se realizou nela. E quando São José, envolvido por esse grande mistério, acolhe Maria Santíssima, como o anjo tinha dito a São José, de acolher ela como esposa, porque o que nela está sendo gerado é obra do Espírito Santo. E o anjo, é claro, diz de não temer de receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. E assim, então, ele não teme de acolher. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ele salvará. Então, aqui nos revela também essas palavras do anjo, que Jesus é o Salvador, que Israel esperava. Então, ali, São José acolhe o projeto de Deus, acolhe e também se dedica toda a sua vida para esse projeto de Deus. E ele é o Pai virginal. Ele representa a paternidade de Deus na terra ao seu Filho. Ele representa também essa responsabilidade do Espírito Santo com Nossa Senhora, este amor, esse envolvimento profundo com a pessoa da Virgem Maria. Essa grande missão de ambos em educar e também preparar o caminho para que o Messias Jesus possa se manifestar ao mundo. Então, São José não é só o pai de Jesus no sentido espiritual, mas ele assumiu completamente essa paternidade de Deus para com Jesus.
Então, nós não podemos ter aquele conceito somente de São José, ele nunca será devidamente conhecido e venerado por nós se o considerarmos apenas como o pobre carpinteiro da Galileia, repetindo assim, em nossa época, 21 séculos depois, a triste cegueira dos habitantes de Nazaré, que não é ele o filho do carpinteiro? E então nós vemos que um povo cego, e a nós foi dada esta graça por meio de Cristo que nos revela quem é Ele. E assim Deus nos manifesta o nosso Salvador, e é o próprio Cristo, é a própria Virgem hoje que nos revela neste texto essa grandeza de São José. Então, São José é o varão a quem Deus chamou de pai. Não é verdade? Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, chama Jesus, né? Jesus chama São José de pai. Como Nossa Senhora disse no texto hoje, teu pai e eu. Então, este título agrada o coração de São José. Vocês imaginam a grande alegria de São José de ser chamado de pai. Então, há certos homens ao longo da história cuja grandeza ultrapassa qualquer lenda e também esgota mesmo a mais rica capacidade de imaginação, da nossa imaginação. Tais homens parecem ser objeto de uma especial predileção de Deus, o qual se compraz em adornar cuidadosamente sua alma com o brilho das virtudes e de raríssimos dons. Então, a Sagrada Escritura também nos revela essa realidade, que esses homens, assim, predestinados desde o nascimento, sua vida se desenvolve em meio a aventuras extraordinárias e também assombrosas que ora lhes favorecem o desempenho da missão, ora levantam-se como obstáculo intransponíveis, dando ocasião a lances de confiança e audácia que tornam as suas pessoas ainda mais dignas de admiração. E no Antigo Testamento nós encontramos narrativas dessas que estou dizendo a cada passo que nós lemos. E diante desse poder de um Moisés que, com o simples gesto de levantar o seu cajado, dividiu as águas do mar em duas gigantescas muralhas, ou perante a serena autoridade também de Josué, que não duvidou em dar ordens ao próprio sol para deter o seu curso. Mais adiante, impressiona-nos também a força de Sansão ao carregar nos seus ombros as portas de Gaza e o zelo também ardoroso do profeta Elias, fazendo cessar o quê? A chuva durante 3 anos. Então, a todos eles, a providência divina concedeu o domínio sobre a natureza, essa fé que move montanhas e as faz saltar, como podemos dizer, cabritos. Então, tais prodígios sublinham o poder do Criador e visam também, sobretudo, educar toda a humanidade manchada pelo pecado original, sobre qual ainda não se havia derramado os benefícios da redenção. Mas, como Deus cumpre aquilo que promete desde a primeira página do Gênesis, então, chegada a plenitude dos tempos, as manifestações dessa onipotência divina, longe de diminuir, atingiram o quê? O seu auge de profundidade e esplendor. E no Novo Testamento, a grandeza se esconde muitas vezes sobre os véus
da comum existência humana, e isso é permitido por Deus para aumentar nossos méritos e, podemos dizer, acrisolar ainda mais nossa fé. O exemplo paradigmático dessa nova economia da graça, nós o vemos realizar-se num varão cuja vida transcorreu na humildade e no silêncio, mas que mereceu ouvir dos lábios do homem Deus o doce nome de Pai. Então, sem dúvidas, Moisés, ao abrir o mar em duas partes, ou Josué, ao parar o sol, marcaram de forma indelével as futuras gerações. Mas o que é ter sujeitos elementos, criaturas inanimadas, diante da honra suprema, meus irmãos, de ser obedecido por aquele de quem canta o salmista, mais forte que o bramido das ondas caudalosas, mais poderoso que o rebentar das vagas, é o Senhor lá nas alturas. Salmo 92, versículo 4. E que mais tarde foi visto por Malaquias quando disse: Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Malaquias 3, 20. O que significa ter carregado às costas as portas de Gaza em confronto com a glória de estreitar nos braços aquele que afirmou de si mesmo: Eu sou a porta das ovelhas? João 10, 7. Caberá alguma comparação entre o profeta que fez parar a chuva e o patriarca cujas preces aceleraram a chuva do justo vindo das alturas? Isaías 45, versículo 8. Então, São José, o homem justo por excelência, o glorioso esposo de Maria e pai legal do Filho de Deus, é certamente um dos santos mais venerados pela piedade popular. No entanto, quase só ouvimos falar dele como o artesão de Nazaré ou o padroeiro dos operários. Então, esses títulos são muito importantes e legítimos, mas estão longe de nos dar a ideia da grandeza de santidade ao qual Deus houve por elevar São José. Então, ele nunca será devidamente conhecido e venerado por nós se, repetindo em nossa época a triste cegueira dos habitantes de Nazaré, o considerarmos apenas como o pobre carpinteiro da Galileia, para não nos tornarmos culpados de um erro que poderia ser qualificado, para nós de uma calúnia hagiográfica. Então, procuremos analisar a verdade a respeito deste varão, destinado a uma das mais altas vocações da história. Então, Deus escolheu São José para uma missão altíssima, mas escolhendo ele para essa missão, o Senhor escolheu, como diz em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, o Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. Então escolheu um homem como escolheu também e preparou a Virgem Maria para conceber o seu Filho eterno, preparando-la, fazendo-la, criando ela sem a mancha do pecado original e também unindo ela a um estado de graça, de virtude assim, à altura para ser mãe de Deus. Então o Senhor também escolheu para si um homem segundo o seu coração, que estivesse à altura dessa alta missão, de ter a mãe de Deus, de ser o guardião, de também, como nos diz, ela que era submissa a São José e o menino Deus
submissos a São José. Então, Deus escolheu, como diz a palavra, para si um homem segundo o seu coração. E destinou São José, né, a essa missão. Então, São José é velado, São José permanece escondido neste grande mistério, porque assim Deus o quis. E que nós possamos também lembrar que para a educação de uma criança tem um provérbio de Napoleão que diz assim: a educação de uma criança começa 100 anos antes de ela nascer. Então esse é um provérbio. E é provável que, em antecipação à sua missão, ao seu papel de educador junto ao menino Deus, José tenha sido também e foi santificado no seio materno, como foi João Batista no ventre da sua santa mãe Isabel. Então, e essa tese que estou dizendo é defendida por diversos autores e pode sintetizar-se nas palavras de São Bernardino de Sena. Sempre que a graça divina escolhe alguém para algum favor especial ou para algum estado elevado, concede-lhe todos os dons necessários à sua missão. Dons que a ornam abundantemente. Então, Deus, que escolheu São José para um estado elevado, concede então, como diz o próprio São Bernardino, os dons necessários à sua missão. Então, Deus prepara, em um modo milagroso, o concebimento. Aqui nós entramos dentro da nossa fé. Se um cristão não acredita em milagres, se um cristão não acredita que Deus, que Maria Santíssima concebeu virginalmente o Filho eterno de Deus por uma obra, por um milagre divino, que São José, por esta grande missão, Deus revela para ele este grande mistério, que o que nela está sendo gerado vem do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui duas pessoas não comuns, mas duas pessoas escolhidas e preparadas por Deus para a mais alta e elevada missão de serem pais do Filho eterno de Deus aqui na terra. E Jesus passa 30 longos anos submisso a Maria e a José, como também nos diz o texto no capítulo 2 de Lucas, no versículo 51. E em seguida desceu com eles a Nazaré, eles era submisso. Então Jesus tem 12 anos, se expressa que deve se ocupar das coisas do Pai e com essas palavras ele retorna para Nazaré e é submisso aos seus pais. Então aqui nós estamos falando não de duas pessoas comuns. O Deus Criador do céu e da terra, que fez todas as coisas, se submete a São José. Então aqui nós vemos neste dramático texto, aonde São José e Maria Santíssima, não por culpa deles, mas eles não percebem que o menino Deus permanece em Jerusalém. E ali começa a aflição quando Maria e José vão ver aonde está o menino Jesus. Então eles percebem que não estão na comitiva e também não está entre os seus parentes e conhecidos. E como diz o texto, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele.
Aqui é uma profecia, uma imagem também para todos nós, que nós não podemos fazer o nosso caminho nesta terra sem Jesus. Então, Maria e José retornam a Jerusalém para procurar Jesus. E que cada um de nós também, na nossa vida, todas as vezes que acontecer que nós possamos cair na desgraça de perder a graça divina, que nós busquemos o auxílio de Maria e José, que vão nos ajudar e nos auxiliar a retornar no templo, para encontrar Jesus, para encontrar a sua graça, para encontrar as suas bênçãos, para encontrar o seu amor, para encontrar a reconciliação, para encontrar a graça novamente. Então, a aflição que tem o coração de Maria e José, que essa aflição também possa se refletir em nós quando nós perdermos a graça, e também ao reencontrarmos a graça, que nós possamos estar com Maria e José, para que eles, como protegeram, guardaram o menino Deus, assim também possam guardar a graça nas nossas almas. Que São José, que é o guardião dos tesouros de Deus, assim que ele possa também ser o guardião dos tesouros das graças que Deus nos concedeu. Ser o guardião de todas as graças que nós recebemos por meio da oração, ser o guardião de todas as graças que nós recebemos em cada comunhão feita em estado de graça, em cada sacrifício, em cada novena, em cada penitência feita, que Ele seja o guardião de cada um de nós. E que nós possamos, neste último encontro, pedir todas essas graças, todas essas bênçãos, para que nós possamos viver nesta união com Deus. Viver plenamente esta união da graça. E que São José e Maria Santíssima possam nos auxiliar dia após dia neste crescimento das nossas virtudes, que eles nos auxiliem para que nós possamos ser almas agradáveis a Deus. E que esta preparação também eleve os nossos corações a olhar na pessoa de São José esta grande missão. E que nós, a partir também de hoje, possamos ter ele como esse guardião, esse que nos auxiliará também no caminho do nosso crescimento das virtudes. Porque como Jesus foi submisso a Maria e a José, e como Maria Santíssima era submissa a São José, assim também que nós possamos aprender do menino Deus a sermos submissos a São José, a Maria Santíssima. Então, se o próprio Filho de Deus era submisso a Maria e a José, não quer dizer que eles eram pessoas quaisquer. Então, aqui no Evangelho também, quando Jesus entrega o seu discípulo amado, Maria como mãe, assim nos revela que como ela foi capaz de, com São José, de fazê-lo crescer em sabedoria, idade e graça diante de Deus e diante dos homens, assim também São José é capaz de nos ajudar a crescer em sabedoria, idade e graça, também diante de Deus nesta vida presente, também diante dos homens e das mulheres do nosso tempo. E por isso eu quero concluir com vocês com lendo e meditando também com vocês um livrinho tão rico
que se chama Imitação de Cristo. No capítulo 16, nós meditamos algo muito importante e que São José, Nossa Senhora e Jesus nos ensinam com uma vida exemplar. E o que é? Saber sofrer os defeitos dos outros. O que quer dizer isso? A nossa vida de graça, a nossa comunhão com Deus, ela tem que ter um reflexo, né? Tem que ter uma reação. A cada ação tem uma reação. Então, se a nossa ação de união com Deus, ela vai ser provada quando as nossas reações, nas nossas ações forem provocadas e suscitar em nós reações, né? Então aqui está aquele que todos os dias reza, que medita, que busca a prática das virtudes, ele terá a resposta da sua santidade, porque santidade não se improvisa, virtude não se improvisa, um caminho com Deus não se improvisa. E as reações que nós temos no nosso dia a dia revelam o que nós verdadeiramente nos alimentamos na nossa vida espiritual. Jesus nos ensina tantas coisas, a amar o inimigo. Jesus nos ensina também: aquele que te bater na face, dai também a outra. Então, o que significa isso? Jesus nos ensina a sermos pessoas de Deus, a não reagirmos como o mundo, a não nos comportarmos como o mundo. Olho por olho, mas dente por dente. Amai os vossos inimigos. A própria palavra de Deus nos ensina como ter uma vida agradável a Deus. Então, nos momentos de prova, nos momentos de dificuldade da nossa vida, nos momentos de tentação, nós vamos revelar quem somos nós. Ou se nós usamos uma máscara de cristãos, ou se nós vamos refletir nas nossas reações à nossa vida de cristão, né? Então, eis aqui que nós somos chamados num mundo onde chama as pessoas a uma vida de impureza, a um palavreado sujo, a modas indecentes, a um modo de viver não segundo a vontade de Deus. Então, o Evangelho e a palavra de Deus nos ensina como sermos agradáveis a Deus. Então, este livro da Imitação de Cristo nos dá uma indicação para o nosso dia a dia. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar um pouco sobre os defeitos, aqui ele diz. E assim diz o texto, que eu convido também você a meditá-lo, porque é muito rico, são os tesouros que nós temos dentro da nossa Igreja Católica. E aqui assim diz o texto: aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve-o tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia, convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie para que os possas levar com seriedade. Então, aqui está dizendo com muita clareza: aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve tolerar com paciência. Então, defeito não é pecado. O pecado deve ser eliminado, deve ser denunciado, deve ser tirado da nossa vida. Agora, existem os defeitos, né? Dou um exemplo muito simples. Às vezes nós estamos dentro de casa, então tem o esposo que todas as vezes deixa ali a toalha molhada em cima da cama. Ou também aquele filho que deixa sempre ali o sapato no meio
da sala, e a mãe ou o pai diz sempre para ele. Aquele defeito também daquela pessoa que tem continuamente de falar em voz alta, ou também aquele defeito de muitas vezes não colaborar nas coisas. Então, vejam, defeito é diferente de pecado. Então, tem pessoas que às vezes vão morrer com seus defeitos, mas nós necessitamos de aprender, por meio dos defeitos, a crescer nas virtudes. Então, o texto diz: aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve-o tolerar com paciência até que Deus disponga de outro modo. Então, aqui, neste último dia, que nós possamos aprender com a paciência até que Deus possa dispor de um outro modo. E o texto diz assim que considera que talvez seja melhor assim para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Então, às vezes, a suportação daquele defeito, daquele modo de ser daquela pessoa, Deus usará daquilo para poder nos fazer crescer na graça. Então, o texto diz: todavia, convém, nesses embaraços, pedir a Deus que te auxilie para que os possa levar com serenidade. Então, que cada um de nós possa seguir esses conselhos. E um outro conselho diz assim: se alguém, com uma ou duas advertências, não se emenda daquele defeito, não se contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Então aqui tem um conselho excelso para nós. Se alguém com uma ou duas advertências foi lá e disse para a pessoa: olha, não faça assim, esse defeito me faz estar mal, esse modo de fazer, deixa sempre ali a toalha, deixa sempre esse sapato, não limpa sempre os pés antes de entrar, ou qualquer defeito que cada um de nós sabe, os próprios defeitos que tem, e também às vezes aqueles defeitos quando nós vivemos numa comunidade, aquilo que incomoda também do outro, né? Então diz assim: depois de uma ou duas advertências, se não se emenda, não contendas com eles. Isto é, não brigue com aquela pessoa. Não entre em contenda, não brigar. Então, quem briga, a briga é obra do diabo. Então, não entrar em contenda com uma pessoa. Então, você disse uma vez, disse duas, então não entrar em contenda com ela. Isso não quer dizer que você não tenha que falar outras vezes àquela pessoa. Mas se aquela situação está te levando a entrar em contenda, está dizendo, não entre em contenda com ela, mas encomenda tudo a Deus, para que seja feita a sua vontade. Então, quando uma pessoa não muda aquele modo, aquele caráter, aquele modo de ser, qual é o segredo que nos ensina a imitação de Cristo? Encomendar a Deus, dar nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus aquela pessoa, e certamente as situações vão mudar. Então, que cada um de nós aprenda dessas palavras. Então, toda vez que você encomenda a Deus, toda vez que você foi dizer para aquela pessoa, né? Aquela pessoa se irritou, ou também aquela pessoa pela milésima vez comete a mesma coisa, você vai encomendar aquela pessoa a Deus, para que seja feita a sua vontade, seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar o bem do mal. Então, aquela situação, Deus vai saber tirar um bem maior, que é a prática da minha e da tua virtude, e também ajudar aquela pessoa nos ajudar a crescer na vontade de Deus. Então o texto também diz: procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tens também muitos que os outros têm de aturar. Então, como as pessoas têm que aturar
nós temos que aturar os defeitos dos outros, as imperfeições dos outros, o texto diz que os outros também têm que aturar as nossas e muitas imperfeições, né? Então, se não podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida de teus desejos? Muito desejamos que os outros sejam perfeitos, e nem por isso emendamos as nossas faltas, diz o texto. Então, que nós possamos, olhando determinados defeitos, corrigir os nossos também, né? E assim as pessoas que dizem dos nossos defeitos, que nós possamos ter a humildade de nos corrigir, a humildade de querer crescer neste caminho de perfeição. Agora, desejar só que os outros mudem e eu não, então isso é um ato de hipocrisia. Então, queremos que os outros sejam corrigidos com rigor e nós, diz o texto, não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba. Então, o texto diz: donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos, se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, assim o dispomos para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém é sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revela o que ele é. Então eu quero concluir com isso, com essas palavras. Quanta virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade. Então, no momento da adversidade, no momento da tentação, no momento das dificuldades, aquele momento revela o quanto de virtude eu tenho ou o quanto de defeito, o quanto de vícios, às vezes ainda estão dentro de nós. Então, pois, como diz o texto, pois as ocasiões não fazem o homem fraco, mas revelam o que ele é. Então, chegou a hora de nós, a imitação de São José, possamos crescer. A imitação de Jesus, que era submisso a São José. Então, Jesus, ele era uma criança, ele foi um adolescente, ele foi um jovem. Então, aquilo que ele é como homem foi vendo a imitação da sua mãe e do seu pai. Então, tudo aquilo que São José, o caráter também de uma pessoa é formada dentro da sua família. Então, esse modo de ser de Jesus, humanamente falando, que nós vemos no Evangelho, ali nós temos os traços da personalidade de São José, do modo de fazer, o emprego. Jesus aprendeu um emprego, uma profissão, né? Então, quantas vezes Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus jovem pediu: Pai, me ensine isso. Quantas vezes Jesus viu São José rezar e Nossa Senhora rezar. Quantas vezes Jesus aprendeu as orações, porque Deus se submeteu no mistério da encarnação a ser perfeitamente um ser humano, então se submeteu a aprender de um pai e de uma mãe. Então, essas virtudes que nós tanto buscamos, que nós possamos nos entregar nas mãos de São José, e assim eles também possam nos conduzir na sua casa, como conduziu Jesus, como educou Jesus, e que também cada um de nós possa, com ele, crescer
como nos ensina o versículo 52 do capítulo 2 de Lucas, crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. E que nós, auxiliados por Nossa Senhora e São José, possamos crescer como Jesus crescia e assim crescermos nesta graça e nesta sabedoria de Deus. Vamos então concluir esta meditação rezando a oração juntos. Ó exemplar de toda a santidade, glorioso São José, perdeste sem culpa o menino Jesus e para maior angústia houvestes de buscá-lo por 3 dias até que, com sumo júbilo, gozastes do que era a vossa vida, achando-o no templo entre os doutores. Por esta dor e por este gozo, vos suplicamos com palavras saídas do coração que intercedais a nosso favor para que nunca nos aconteça perder a Jesus por algum pecado grave, mas se por desgraça o perdermos, fazei com que o procuremos com tal dor que não tenhamos sossego até encontrá-lo. Benigno, especialmente na hora da nossa morte, para podermos glorificá-lo no céu e lá cantarmos eternamente suas divinas misericórdias. Vamos então rezar o terço da divina providência josefina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeiro mistério. Ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião da maternidade da Virgem Maria, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Segundo mistério. Ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião do nascimento de Jesus,
assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Terceiro mistério. Ó José Santo, pela dor e a alegria que tivestes na ocasião da circuncisão do menino Jesus, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quarto mistério. Ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião da profecia de Simeão, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades.
aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Quinto mistério. Ó São José, ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião da fuga para o Egito, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sexto mistério. Ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião do retorno do Egito, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sétimo mistério. Ó José Santo, pela dor e alegria que tivestes na ocasião da perda e do reencontro do menino Jesus no templo, assiste-me paternalmente na vida e na morte. Ó São José, o meu coração te dou, sempre a ti recorrerei, não deixar-me no abandono quando a morte chegar. Patriarca imaculado de Jesus, guardião amado, casto esposo de Maria, consola e defende a minha alma. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Aguardamos a providência de Jesus, Maria e José. São José proverá para todas as nossas necessidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Oração final. Vinde, São José, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Pai providente de Jesus e Maria, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois Pai de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Meus irmãos, chegamos à conclusão deste último dia de oração, de preparação dos 7 domingos em honra a São José, e que nós possamos acolher todas as graças, todas as bênçãos, e que possamos fazer estes 7 domingos sempre que tivermos a necessidade de obter graças especiais. Deus virá em nosso auxílio, Deus virá a nos socorrer conforme nós pedirmos o auxílio do nosso Pai virginal São José. E que nós possamos receber a bênção do Senhor, e como a Igreja pega do Salmo 104, os versículos 20 e 21, que revela o poder que Deus operou por meio do José do Antigo Testamento, assim reflete, nos mostra que é a presença de São José ali neste versículo, quando diz: o Senhor o fez dono da sua casa e administrador de todos os seus bens. Então, São José é o administrador de todos os bens da casa de Deus. O nomeou o Senhor de sua casa e governador dos seus domínios, diz o versículo 21. Então, que cada um de nós possa receber das mãos do nosso Pai virginal São José, que tem este poder de administrar todos os bens do Senhor, da sua casa, e que desça sobre a tua casa todas as bênçãos que você necessita neste momento. E que recaia também a graça de São José
de administrar a tua vida, administrar a tua casa, o teu trabalho, a tua vida e também o teu caminho de santidade. E que ele possa, como assim o fez com o menino Deus, assim também possa fazer com cada um de nós. Que nós possamos concluir com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José, traçai sobre nós o sinal da redenção como bênção para a nossa salvação. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz dos três sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José.